Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para continuar aqui a nossa meditação diária, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina, e fico feliz por ter você como companhia e como colaborador quando você compartilha o vídeo com seus amigos. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, acionar as notificações e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Cuidando da comunidade. Eu quero dizer para você que a Igreja de Cristo é o corpo dele nessa terra. Ou seja, é a extensão dele aqui para esse mundo. Como é que Jesus, o que Jesus fazia? A Bíblia fala assim, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Onde é que está isso, pastor? Mateus capítulo 4, versículo 23. Você viu o que Jesus fazia? Pregava, percorria a distância que for para pregar o evangelho e para curar as enfermidades das pessoas. Esse é o exemplo que Deus espera que a sua igreja siga nesse mundo, porque, como disse, a igreja é o corpo de Cristo aqui nesse mundo. É a extensão, é a mão de Deus que alcança as pessoas aflitas. Você quer ver como é que a igreja cristã, o primeiro século, ela vivia? Olha só Atos 2, versículo 44, deixa eu ver. Atos 2, versículo 44 em diante nos diz, olha só. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tivesse necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa extraordinária, olha o poder, a influência e alcance que essa igreja, que vivia um amor altruísta, tinha. Ela contava, a igreja contava com a simpatia de todo o povo, e aí o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos a essa igreja. Como que eles viviam? Tinham tudo em comum, vendiam o que tinham para ajudar a necessidade dos outros. Era assim que a igreja no primeiro século vivia, movida, claro, obviamente, pelo Espírito Santo. Nossa, o amor que eles tinham uns pelos outros, a ponto de que não havia necessidade entre eles, era contagiante, era um testemunho que a comunidade ao redor não podia de maneira nenhuma ignorar. Capítulo 3, versículo 6, nos diz assim, escute bem. Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Olha que coisa interessante. Você viu que eles pregavam? Você viu que eles se ajudavam? Você viu que eles contavam com a simpatia de todo o povo e o Senhor ia acrescentando cada dia o que o que ia sendo salvos? Agora você vê que também havia a operação de milagres. Esse homem aqui, um coxo, um aleijado, um paralítico, pediu uma esmola, não tenho prata nem ouro. Pedro respondeu, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. E havia também uma necessidade muito grande. Depois claro, a igreja haveria de estender a sua influência a outras comunidades onde havia muitas pessoas necessitadas. Obviamente haveria de ter ali um ministério, deveria ter um ministério de ajuda, de socorro a essas pessoas. E a Bíblia fala que houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Claro, havia viúvas, havia órfãos, pessoas necessitadas. E como havia distribuição de alimentos, havia socorro a essas pessoas, os helenistas estavam murmurando contra os hebreus. Olha, vocês estão esquecendo das nossas viúvas, hein? Não se esqueça. Então, os 12 que pregaram o evangelho disseram, gente, é o seguinte, nós não podemos perder tempo com isso, porque nós temos que pregar o evangelho. Então vamos fazer assim, escolha entre nós, homens, que têm o Espírito Santo, né, de boa reputação, de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço, de servir às mesas. E quanto nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E assim eles fizeram.
O parecer, diz aqui a Bíblia, que agradou toda a comunidade, e eles elegeram alguns, entre eles Estevão, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia. Esses eram chamados de diáconos. E apresentaram esses para os apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos para que eles pudessem receber a autoridade a fim de servir as mesas. E aí o verso 7 que eu gostaria de ler para você, capítulo 6, versículo 7 de Atos. Olha, escute bem. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aí, você percebeu? Esse é o propósito. Deus ele deseja, em última instância, que nós cheguemos a essa conclusão, ou a esse nível de comprometimento, de amar uns aos outros, cuidar dos que estão de dentro, mas sem se esquecer daqueles que estão fora, para que a palavra de Deus se multiplique, para que a igreja cresça, para que a missão aconteça e seja cumprida e o evangelho seja pregado a todas as pessoas. Você há de se lembrar das palavras de Cristo, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo para testemunho de todas as pessoas, então virá o fim. Nós precisamos chegar ao fim logo e o evangelho precisa ser pregado e nós que estamos na igreja, nós precisamos entender isso e fazer dessa missão a nossa prioridade número 1 na nossa existência, né? Muito bem. Você sabe que o grande conflito ele assola o planeta Terra, ele assola as famílias humanas, né? E o propósito do Evangelho é restaurar todas as coisas. Jesus um dia disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu não, eu vim para que vocês tenham vida. Então veja que ele anseia que nós sejamos fisicamente saudáveis, né? Ele quer que nós tenhamos vida e abundância. O que é isso? É ter uma vida física saudável. Deus não quer que ninguém fique sofrendo numa cama, desvalido, sofrendo. Não, nós queremos e desejamos ser fisicamente saudáveis. Esse também é um desejo de Deus para nós. Mas também mentalmente ativos, emocionalmente estáveis e espiritualmente comprometidos e íntegros com a causa de Deus. É isso que Deus quer. Essa é a vida em abundância, né? Essa é a vida e a abundância que Deus promete. Entenda uma coisa, quando Cristo nos toca, Ele deseja que sejamos o toque dele em outras pessoas. Nunca se esqueça, como embaixadores deles nesse mundo, nós devemos ser aqueles que levam paz onde há guerra, leva luz onde há trevas, que leva alimento onde há fome, que leva o evangelho onde há ignorância do plano de Deus e do propósito de Deus. Eu e você, adivinha, somos os embaixadores de Cristo, somos a sua extensão, somos a sua mão que alcança, somos os enviados de Deus, os porta-vozes, para alcançar aquelas pessoas que estão espalhadas por esse mundo, que vivem sem esperança, nas trevas, vivem à mercê do diabo como as suas pobres vítimas, sequestradas. Nós precisamos fazer isso. Ao fazer isso, nós estaremos nos parecendo com Cristo, né? Quando ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Então, pregação com restauração da saúde, viver em abundância. Essas duas coisas estão intimamente ligadas e a igreja tem o privilégio, mas também o dever de levar essas duas coisas à comunidade onde ela está inserida. Você precisa viver assim, eu preciso viver. Não é a igreja sou eu. Então, vamos lá, vamos juntos. Vamos fazer o que Jesus pede. Eu tenho certeza que nós seremos muito mais felizes se assim fizermos. Acredite. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude para tanto, ó Deus, dando-nos também o Teu Espírito Santo para que possamos ser testemunhas eficazes em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.